mais uma vez aí para a nossa videoaula. Espero que todos estejam bem, que vocês possam desenvolver nossas atividades, né? Aqueles que ainda não apresentaram. E uma pequena observação. Os alunos que estão tendo dificuldade, por favor, né, nos comunique, nos acione pelo WhatsApp, para que a gente possa ajudar a você a tirar essas dúvidas, a sanar esses problemas, para que vocês possam entregar suas atividades em dias. Algumas mães, né, estão preocupadas com o desempenho aí dos filhos, então é necessário que a gente saiba, né, qual é o motivo desses alunos não estar devolvendo essas atividades no prazo. Então, pessoal, pode entrar em contato. Eu acho que alguns alunos já entraram em contato aí comigo e eu tenho tentado ajudar, né? Então, todos aqueles que entraram em contato eu tenho ajudado. Então, espero que vocês possam também se ajudar. E nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. E nós vamos falar hoje de regra de 3 simples, né? Como o nome já está dizendo, é simples. Então, a regra de 3 simples é um processo prático que resolve problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles e devemos, portanto, determinar o 4º valor, ok? Então, esse valor desconhecido, você vai usar justamente a regra de 3. Então, o que você precisa fazer para montar a sua regra de 3? Ou quais são os passos que você vai fazer para resolvê-la? O primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. Então, quando você fala de linha, as grandezas de espécie diferente elas têm que ficar na mesma linha. Já aquelas que apresentam a mesma, né, característica, elas têm que apresentar na mesma coluna, certo? Então, na mesma linha, espécie diferente. Se você fala de velocidade e tempo, por exemplo, então velocidade é a primeira linha, né, e tempo. Então, você vai colocar tudo que é velocidade em uma coluna, tudo que é tempo na outra coluna. Então, você separa as grandezas. Depois que você separa essas grandezas, você vai identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, lembrando daqueles detalhes, né? Diretamente proporcional anda no mesmo sentido. Uma aumenta, a outra aumenta. Então, uma diminui, a outra diminui. Inversamente proporcional, elas vão andar em sentidos contrários. Então, à medida que uma aumenta, a outra diminui, ou à medida que uma diminui, a outra aumenta, né? Então, elas andam em sentidos contrários. Tem que saber. Aí é aquela velha questão da seta, né? A primeira seta é sua, você bota para onde quiser, e a segunda vai depender dessa informação. Se elas vão estar no mesmo sentido, diretamente proporcional. Se elas vão estar em sentidos contrários, inversamente proporcional. Depois que você faz isso, você vai montar a proporção, a igualdade entre duas razões, né? Montando essa igualdade entre duas razões, você vai usar a propriedade fundamental da proporção. Qual é? Isso mesmo. Produto dos meios igual ao produto dos extremos ou vice-versa. Isso quer dizer o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vai depender de onde está o x, né? Se está no meio ou nos extremos. A dica é, comece sempre pelo x. Se o x estiver no meio, faça pelo meio. Se estiver nos extremos, comece pelos extremos. Certo? E aí, essa propriedade é mais conhecida, né, como o famoso cruz-credo. Ok? Então, vamos lá. O interessante da regra de 3, né, que para a gente aprender tem que ser praticando.
com uma área de absorção de raio solar de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Se ele aumentar essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Você percebe claramente que ele lhe deu 3 informações e pede a quarta. Por isso chamado de regra de 3. 3 são fornecidas e a quarta você vai descobrir. Então, eu vou pegar essas informações, lembrando aí que nós temos área e produção de watts, né? Então, olha só, separa em 2 colunas, área e energia. Na primeira condição, ele diz que 1,2 produz 400. E 1,5 vai produzir quanto? Se eu não sei, eu chamo essa grandeza de x. E aí, a seta primeira é sua. Você bota para onde quiser, ou para cima ou para baixo, né? Como nós estamos distantes, né, um pouco tristes, eu coloquei aí para baixo, né? Mais breve, com certeza, nós vamos nos encontrar e essa seta vai voltar para cima para nos alegrarmos constantemente. Então, vamos lá. Olha só. Então, inicialmente, colocamos uma seta para baixo ou para cima, na coluna que contém o x, que no caso ali foi a segunda coluna, mas pode ser a primeira, né? Observe que, se eu aumentar a área de absorção, o que vai acontecer com a quantidade de energia? Também vai aumentar, né? Então, com as palavras correspondentes aumenta e aumenta, podemos afirmar que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta no mesmo sentido. No caso, como a primeira foi para baixo, então a segunda também vai ser para baixo, já que elas são diretamente proporcionais. Então, a primeira coluna montada, né, aí você faz com que arme a proporção. Olha só, você vai ter aqui, como a primeira foi para baixo, e se eu aumentar a área de absorção, eu aumento a quantidade de energia, então a seta está no mesmo sentido. O que vai acontecer aqui? Como ela é diretamente proporcional, então não se altera. Você não altera a posição de nenhum. Então, 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para x. E aí, faz o cruz credo. Então, como o x aqui está nos extremos, você começa logo pelos extremos. Então, vai ficar 1,2 vezes x. 1,2 vezes x. E 1,5 vezes 400. Ora, 1,5 vezes 400 vai dar 600. Se eu pegar 600 e dividir por 1,2, vai dar exatamente 500. Pronto. Eu descobri quantos watts vão ser produzidos com essa área de 1,5. Fácil demais, né? Então, esse é o processo, pessoal. Você vê o que ele forneceu, determina quais são as grandezas que você vai trabalhar, verifica se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, depois arma a proporção e faz o cruz credo. Fazendo o cruz credo, você vai encontrar justamente o valor que você está procurando, que no caso aí é o nosso x. Então, x aí valia 500 watts. Olha só, vamos ver uma outra situação, o exemplo 2, né? Então, um trem desloca-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Ele faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizasse fosse de 480? O que foi que ele fez aí? Ele aumentou a velocidade. Então,
primeira grandeza, velocidade e tempo. A primeira seta é sua, bote para onde quiser aí, ou para baixo ou para cima, e analise. Se com uma velocidade de 400, ele faz a viagem em 3 horas, se ele aumenta essa velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? No caso, nós sabemos que se ele aumenta a velocidade, ele chega mais rápido. E se ele chega mais rápido, o tempo diminui. Consequentemente, olha só, um aumenta e o outro diminui. Sentidos contrários. Se é sentido contrário, então nós temos que essas grandezas são inversamente proporcional. Então, quando você for montar, você deve inverter uma das grandezas. Uma delas tem que ser invertida. Só uma, não inverta duas, só inverta uma. Então, aí, ó, as setas no sentido contrário. E aí você bota 3 está para x, assim como, olha só, a inversão, 480 está para 400. Por que inverte? Porque é inversamente proporcional. Tem que inverter um dos termos. E aí é só fazer o cruz credo. Veja que agora o nosso x está nos meios. Então, comece logo pelos meios. X vezes 480 dá 480x. 3 vezes 400 dá 1.200. Então, 1.200 dividido por 480 vai ficar 2,5. Então, ele vai fazer essa viagem em 2 horas e meias. 2 horas e meias. Então, ele vai chegar mais rápido. Então, o tempo dele vai reduzir. Ok? Vamos lá. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 3 camisetas do mesmo tipo e preço? Olha só, né? Essa questão é uma questão muito simples. Você, mentalmente, você conseguiria resolver sabendo aí que o valor de cada camisa seria o quê? Perfeito, ó, R$40. Então, 40 vezes 5, né? Que daria R$200. Mas vamos ver aí como é que seria a montagem, né, desse exemplo. Então, o que acontece? Se eu compro 3 camisas e custa 120, 5 camisas, eu vou pagar muito mais. Se eu pago muito mais, aumenta, então ela é diretamente proporcional. Então, nós vamos só montar, né, a proporção. Se é diretamente proporcional, não altera a posição. Então, 3 está para 5, assim como 120 está para x. E aí é só fazer o cruz credo, né? 3 vezes x, 3x, 5 vezes 120, né? Dá 600. E 600 dividido por 3 dá 200. Então, ele pagaria pelas 5 camisas, ela pagaria, né, pelas 5 camisas, R$200. Ok? Vamos a mais um aí para a gente, né, fixar bem esse conteúdo. Uma equipe de operários trabalha 8 horas por dia. Realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de serviço fosse reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Olha só, eles estavam trabalhando 8 horas por dia e eles terminaram o serviço em 20 dias. O que foi que aconteceu com a quantidade de horas? Foi reduzida. Se a quantidade de horas foi reduzida, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Se eu diminuo o tempo de trabalho, consequentemente, eu vou precisar de mais dias para terminar o mesmo serviço. Então, essas grandezas, uma diminui, a outra aumenta. Logo, elas são inversamente proporcionais. E se elas são inversamente proporcionais, consequentemente, eu tenho que inverter um dos termos. Então, eu investi esse termo aqui, ó. Com x horas, elas vão fazer em 20. Em 8, 5.
Então, cruz credo, x vezes 5, 5x. 20 vezes 8, 160. 160 dividido por 5 dá 32. Então, se eu reduzir de 8 horas para 5 horas, eu vou precisar agora de 32 dias para terminar a mesma obra, certo? Então, essa era a explicação aí, ou algumas questões para você lembrar de regra de 3 simples. Como o nome está dizendo, é simples. Você vai ter 3 valores e aí você descobre o quarto valor. Na próxima aula, nós vamos relembrar regra de 3 composta. Agora é composta, né? Então, nós vamos praticar aí algumas atividades para que vocês se saiam bem aí e possam brincar bastante aí com essas regras de 3, certo? Então, até a próxima e valeu!